O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu vetar na íntegra o projeto de lei que trata sobre a prorrogação da desoneração da folha salarial, ou seja, a redução da contribuição previdenciária para empresas que hoje geram 9 milhões de empregos. A medida também contemplava prefeituras dos municípios com até 142 mil habitantes. Vamos agora à repercussão dessa medida com o repórter Sátrio Salles. O dia terminou com frustração para lideranças empresariais e municipalistas com a decisão do presidente Lula em vetar na íntegra o projeto de lei que prorrogava a desoneração da folha salarial das empresas que geram 9 milhões de empregos e estendia o benefício aos municípios com até 142 mil habitantes. O texto do veto entra de acordo com a coluna Painel SA da Folha de São Paulo na edição desta sexta-feira, do Diário Oficial da União. O presidente Lula seguiu a orientação do Ministério da Fazenda, que estimava que com a desoneração, a União deixaria de arrecadar por ano da iniciativa privada 9,4 bilhões de reais. O argumento de dirigentes de entidades empresariais e de parlamentares é que a renúncia fiscal fica superada com os benefícios na arrecadação gerados pelas contratações, ao longo da vigência do benefício dos mais de 600 trabalhadores. O projeto de lei instituía também a redução da alíquota sobre a folha salarial dos municípios com até 142 mil habitantes, caindo de 20% para 8%. Lideranças municipalistas queriam a medida como alívio para os cofres das prefeituras. Antes do veto à desoneração salarial, o presidente Lula sancionou a lei que contempla os municípios com a compensação pelas perdas do ICMS e do FPM. A desoneração da folha salarial ganhou amplo apoio na Câmara e no Senado, após a mobilização de lideranças empresariais que enxergam na medida um estímulo para diminuir os custos, estimular investimentos, gerar mais empregos e abrir caminhos para novas contratações. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, ao longo do período que antecedeu a esse prazo final para a sanção ou veto dessa lei, lideranças empresariais alimentavam a expectativa de que poderiam ser contempladas com mais uma etapa da prorrogação salarial, porque ao longo da vigência desse benefício, os setores que são diretamente contemplados com a desoneração salarial geraram mais de 600 mil empregos em função dos estímulos dados a partir dessa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Agora a prorrogação iria até dezembro de 2027, mas o presidente Lula atendeu a recomendação do Ministério da Fazenda e vetou integralmente o projeto de lei que tinha também esse outro braço que contemplava os municípios brasileiros. Agora resta uma esperança para as lideranças empresariais, para os setores que geram esses 9 milhões de empregos, que o Congresso Nacional derrube esse veto presidencial. E pelas primeiras reações entre parlamentares, senadores e deputados federais, o indicativo é que o veto vai ser mesmo derrubado. São posicionamentos, Zenon, bastante difíceis para o governo, porque tem realmente esse impacto político no Congresso Nacional e também, inclusive, sobre municipalistas, sobre mais de 4 mil municípios dos 5.200 e pouco, porque são até 142 mil habitantes dos municípios que seriam, no caso, beneficiados com esse projeto de desoneração da folha junto à Previdência Social, mas a gente tem que analisar aqui nesses dois lados da questão. O que se bate muito é no impacto que isso representa para as 17 setores, das 17 empresas que representam esses setores da economia. As empresas que estão em 17 setores da economia. Exatamente. São empresas que estão aí no entorno de 17 setores, basicamente setores de serviços, de telecomunicações, de couro, enfim, muitos serviços, muitas empresas que estão aí agregadas e que iriam sair beneficiadas com a redução dessa carga tributária. Em vez de pagar 20% sobre a folha de pessoal, pagaria de 1,5% a 4,5% da folha bruta. Então, imagine o que isso representa realmente. Agora,
coloque-se no lugar do governo federal, que está precisando trabalhar com a arrecadação, melhorar a arrecadação e principalmente, Luzenor, concluir essa questão, essa promessa de transformar 2024 no ano zero de déficit fiscal. O que é isso? É dizer que o governo não vai gastar além do que arrecada. Então, na realidade, o que nós temos aí é o seguinte: essa medida, ela foi implementada, essa política de redução aí dos valores de contribuição à Previdência, ele foi implementado em 2011 como uma medida temporária. Mas ela vinha sendo prorrogada desde então. E se depender das empresas, se depender agora das prefeituras, isso vai virar uma eternidade. Não tem mais essa questão de temporária. Começou em 2011, meu povo. Agora, o jornalista Beto Almeida, mas não é mais fácil o o governo federal arcar com esse, eu não vou dizer nem custo, né? Porque pelos cálculos das entidades empresariais e também dos parlamentares, esses 9,8 bilhões de reais que significam a renúncia fiscal em função da desoneração, esse dinheiro volta para os cofres da Previdência Social, porque ao longo desse tempo nós temos a geração de empregos e o significado maior ainda, Beto. Os números são do próprio IBGE. Nesse período de vigência da legislação, foram gerados mais de 600 mil empregos para nesses setores que são beneficiados com a desoneração da folha salarial. Beleza, Luzenor. Eu não estou duvidando que esse valor aí, esse total de empregos possa ter sido gerado, não. Eu não sei se tudo foi atribuído exatamente por conta desses 17 setores. Além do mais, ninguém pode abrir mão de um aspecto. É benefício fiscal, sim, sem contrapartida. A União está abrindo mão de uma arrecadação. Mas para que contrapartida maior, jornalista Beto Almeida, do que o estímulo para as empresas ampliarem investimentos e também gerarem empregos para... Porque faz contrapartida maior, mas ela não vai gerar na mesma proporção do retorno do que ela está recebendo, Luzenor. Isso é óbvio. A conta para mim é simples. Se eu contribuía... A conta para você é simples porque você não sabe o que é pagar carga tributária pagar os encargos como cidadão comum, eu pago imposto até demais. Empresa. Mas, eu Beto entendo. Almeida, a carga é cada vez mais brutal e o sistema tributário brasileiro é perverso com quem vai produzindo. Eu concordo com você. Quando vem um estímulo do poder público, tem essa interpretação de que é privilégio. Não, nesse caso da desoneração da folha salarial, repito, é uma medida importante que estimula a geração de empregos. Agora, nós falamos sobre esse braço... Só digo uma coisa, alguém vai pagar essa conta. Esse braço, quem vai pagar a conta, Beto Almeida, certamente são as pessoas mais pobres que podem perder emprego em função dessa medida do governo mais federal. Adiante, né? A aposentadoria mais adiante, jornalista Beto Almeida, a cada momento vem uma reforma da Previdência Social com regras mais duras. Se tem buraco na Previdência Social, que os buracos sejam administrados, que o governo, independente do presidente que senta naquela cadeira lá no Palácio do Planalto, tenha o compromisso de dar mais equilíbrio à Previdência Social. Desequilíbrio tem quando tem roubo, quando tem sonegação. Também, mas concordo. Quando as empresas contribuem, e os trabalhadores também contribuem, nós temos uma previdência, podemos ter uma previdência saudável. Agora, claro, dentro do Congresso Nacional precisa também se aprovar leis que ampliem ações de combate ao desvio, às fraudes e também aos casos de corrupção que existem nessa área.